Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem lá em Lucas 18, do 35 ao 43, a cura do cego Jericó. Amém? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse. E chegando ele perguntou, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu em seguida, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Mesmo assentado, vamos curvar nossas cabeças e elevar o Senhor a oração. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, te bendizer, pelo privilégio, ó Pai, de estar aqui mais uma noite. Pai, obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui presente. Obrigado, Jesus amado, pela tua presença, Senhor, nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, que nesta noite, ó Deus, Senhor, abre os nossos corações e as nossas mentes para entender a tua palavra. Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra nessa noite, Jesus, sobre as nossas vidas. Visitam aqueles também que estão assistindo pelas redes sociais, ó Pai. Visita cada um nesta noite, Pai. Que o nosso coração, Senhor, nós apresentamos a nossa vida e o nosso coração diante do teu altar e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Do cego de Jericó, que, segundo a Bíblia, Bartimeu era um cego e um mendigo que ficava ali nas estradas de Jericó pedindo esmola. E eles falavam, o cego Bartimeu, que na verdade nem era o nome dele, era Bartimeu, né? Que eu estava lendo que Bar é filho e Timeu era o pai dele. Então a Bíblia nem relata o nome dele como era. Nele era conhecido por Bartimeu. Então ele ficava à beira do caminho. Eu creio que ali todos os dias ele ficava ali para quando as pessoas passassem e desse esmola para ele. Mas um dia, quando Jesus passava por ali, que lá no verso 36 diz, fala, né, que ele ouvindo a multidão, ele perguntou o que era aquilo. Eu imagino que ele estava ali, do mesmo jeito que ele ficava diariamente, e ele viu aquela movimentação diferente. E ele perguntava para as pessoas que estavam ali, porque ele não enxergava, mas ele ouvia. O que era aquilo? O que era aquele alvoroço naquela multidão? E as pessoas respondiam para ele, que lá no 36 fala, né? No 37, e disseram: é Jesus de Nazareno que passava por ali. E eu creio que eles já tinham ouvido falar de Jesus. E o que me chamou muito a atenção sobre a persistência daquele cego. Ele ouviu falar de Jesus, né? E eu sei que muitos, como fala lá no verso 39, que as pessoas repreendiam ele. Falava para ele falar mais baixo, porque ele estava falando muito alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que me chamou bem a atenção é a fé de Bartimeu e a persistência dele. Ele não desistiu porque a multidão às vezes mandou ele calar, não. Ele não desistiu porque falava quieta, cala. Ele não desistiu. Quanto mais eu acho que falava para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Então, eu fiquei olhando aquilo e pensando, muitas das vezes nós temos que ter essa persistência e essa fé quando nós queremos clamar ao Senhor por alguma coisa. Eu sei que tem muitas coisas na nossa vida que é uma barreira, né? Mas nós temos que aprender a ter fé, persistência, como aquele cego no meio daquela multidão, ele gritava, ele clamava. E no 38 diz, né? Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, o que me chamou a atenção também, ele era cego, mas ele tinha os ouvidos espirituais aguçados. E isso, irmãos, nos leva a meditar que nós temos que pedir ao Senhor para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Porque muitas das vezes na igreja, ou aí fora, muitas das vezes, mesmo na igreja, nós somos cegos espiritualmente. Nós não enxergamos o espiritual, nós não ouvimos também. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos orientando, o Senhor está falando, o Espírito Santo está sussurrando no nosso ouvido e nós não ouvimos. Então, a gente tem que olhar como aquele cego. Fisicamente, ele era cego, mas os ouvidos dele estavam aguçados espiritualmente. E a fé dele, a persistência daquele homem, eu achei tremendo. Porque ele tinha certeza, se Jesus ouvisse ele, falasse com ele, o Senhor curaria ele. E eu sei que muitos de nós, muitas das vezes, no nosso cotidiano, nos problemas, nós temos que fazer igual aquele cego, nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que clamar. Muitas vezes nós ficamos reprimidos, às vezes com vergonha, mas não, nós temos que clamar sim. Fazer como ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, muda a minha situação. Jesus, filho de Davi, abre essas portas na minha vida. Jesus, filho de Davi, salva a minha família. Jesus, filho de Davi, me cura. O Senhor está esperando, muitas das vezes, nós clamarmos. E nós temos que ser mais claros quando clamarmos. Porque no 39... E os que ia passando repreendia para que ele se calasse. Mas ele clamava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, muitas das vezes, quando o mundo fala para você calar, fala para você não falar de Jesus, fala para você que não tem jeito, coloca barreiras para você levar esse evangelho. Muitas das vezes coloca barreiras para você clamar ao Senhor pelaquilo que é o desejo do seu coração. Não te intimide, clame como ele naquela noite, naquele dia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus parou e pediu que trazesse ele. E chegando, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Sabe, Jesus nessa noite está perguntando também para cada um de nós: O que queres que eu te faça? O Senhor sabe do nosso coração, das nossas preocupações, das nossas aflições. O Senhor sabe dos nossos desejos, das nossas angústias. Mas Ele está esperando com uma atitude daquela como cego. E Ele pergunta, quando Ele clama: Jesus, filho de Davi, o Senhor vai ao encontro dele, manda chamar ele. Ele chamou a atenção de Jesus naquela noite. Nós também temos que clamar para chamar a atenção do nosso Pai nesta noite. E Ele pergunta para cada um de nós: O que quer que eu te faça? O Senhor está perguntando para mim, o Senhor está perguntando para cada um de vocês: o que você quer que o Senhor te faça nesta noite? O Senhor conhece o seu coração, mas Ele quer que você diga o que você quer. O nosso Pai, Ele está simplesmente observando as nossas vidas, Ele está esperando que nós chegamos a Ele e fale para Ele o que nós queremos.
O que quer que eu te faça? E aquele cego respondeu, que eu veja. Jesus viu que ele era cego. Jesus sabia que ele queria enxergar. Porque a Bíblia nem relata se ele era de nascença ou se ele ficou cego. Não relata isso. O Senhor sabia que ele queria. Mas o Senhor estava esperando a atitude dele. O que queres que eu te faça? E ele disse para o Senhor, Senhor, eu quero ver. E o que o Senhor disse para ele? Vá, a tua fé te salvou. Então o Senhor nessa noite está perguntando para nós, o que você quer que o Senhor faça para você? O que é aquilo que está te incomodando nessa noite? O que é aquilo que você tem clamado às madrugadas? O que é aquilo que você tem ansiado para o Senhor te dar? Ele está perguntando para você nessa noite, o que quer que eu te faça? Fala para o teu pai nessa noite o que quer que ele te faça. E ele respondeu, que eu veja. E o Senhor disse, vai, a tua fé te salvou. O que salvou aquele homem foi a fé. O que curou ele foi a fé. Ele não só simplesmente foi curado, ele foi salvo. Ele foi salvo pela sua fé naquela noite, né? Glória a Deus. E ele disse, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo em seguida, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, louvou a Deus. Então, irmãos, muitas das vezes, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe o que você quer. Mas Ele espera o nosso relacionamento com Ele. A nossa intimidade. Eu creio que cada um aqui tem intimidade para chegar no seu pai e dizer para ele, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos livramentos o Senhor nos já te deu? Quantos livramentos o Senhor nos dá? Quanto o Senhor ouve o nosso clamor? Nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu sei que às vezes falar é muito fácil, né? Falar, mas nós não temos que só falar, nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que viver esse sobrenatural sobre as nossas vidas. Porque sempre é falado aqui, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que abriu os olhos daquele cego de Jericó, é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O nosso Deus, ele não mudou. Nós, muitas das vezes, mudamos. Nós estamos vivendo no tempo que nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que buscar o sobrenatural nas nossas vidas. Eu sei que neste altar é falado muito isso. Vamos ativar o sobrenatural, vamos buscar o sobrenatural, vamos orar, continuar orando, mergulhando nas águas do Espírito. Vamos mergulhar, não só andar até o joelho, até os pés, até os ombros, mas vamos mergulhar na água do Espírito. Vamos pedir que o Espírito Santo abre mesmo a nossa visão espiritual. Vamos estar atento ao chamado do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para Ele abrir os nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós venhamos contemplar o sobrenatural do Senhor. Irmãos, nesta noite nós estamos aqui glorificando ao Senhor, mas no mundo espiritual tem anjos guerreando ao nosso favor. Nós estamos aqui nesta noite clamando e o Senhor está esperando a nossa atitude para que seja derramado bênção sobre nós nessa noite. Eu creio que cada um que está aqui quer e tem sede de viver o sobrenatural. Irmãos, nós não viemos nessa noite aqui só para um culto, não, mas nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós temos que parar de simplesmente vir pelo um ritual, mas eu creio que cada um que está aqui nessa noite não veio só para vir uma quarta-feira. Nós viemos aqui para adorar ao nosso Pai. Nós viemos aqui para buscar. Hoje é quarta-feira, é dia de culto de libertação.
Nós temos que chegar aqui com o coração aberto. Eu sei que o nosso culto e a nossa adoração, ela começa no nosso levantar. Então nós temos que buscar, porque nós queremos muito ver o sobrenatural, mas depende do nosso relacionamento e da nossa busca. Nós temos sede de viver um avivamento, mas nós temos que pedir para o Senhor que Ele comece em mim, comece em você. Nós não viemos aqui simplesmente para ficar só sentado, mas nós viemos aqui para rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer para Ele: nós cremos, Senhor, nós cremos no sobrenatural, nós cremos na Tua palavra, porque ela é viva e ela é real. Nós cremos, Jesus amado, que o Senhor neste momento está olhando por nós nesta noite. Nós temos que pedir para o Senhor um coração cada dia mais aquebrantado, mas pedir que o Senhor venha renovar a nossa fé. Pedir para o Senhor venha nos ativar no sobrenatural. Oh, irmãos, eu sei que nesta noite aqui, pelos olhos da fé, nós podemos contemplar anjos do Senhor neste lugar, só esperando nosso clamor para derramar bênção sobrenatural nas nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor deu na vida de cada um neste dia de hoje. Quantas bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós. Eu creio num Deus que é o mesmo do passado, Ele é hoje. Eu creio que o Senhor liberta, que o Senhor cura. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre nós e que nós chamamos a atenção do nosso Pai nesta noite, para que Ele derrame sobre nós cura, não só a cura física, mas a cura interior, a cura de alma. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está visitando os nossos lares. Eu creio que o Senhor está visitando os nossos. Eu creio que o Senhor está dando livramento para aqueles que são os nossos. Nós estamos nessa quarta-feira de libertação, porque nós somos o exército do Senhor. Lá fora pode estar guerra, o mundo pode estar um caos, pode ter levantes como tem tido tantos levantes contra o povo de Deus, mas nós sabemos que maior é Deus na nossa vida. Nós sabemos que o leão da tribo de Judá é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, é Ele que tem nos guardado, é Ele que cuida das nossas famílias, é Ele que tem salvado e libertado, Ele é o Deus que nós clamamos, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso, cada um de nós aqui foi escolhido por Deus, cada um de nós aqui pelos olhos espirituais está vestido com toda a armadura do nosso Deus. As lutas podem ser grandes, mas maior é o nosso Deus. Porque o Senhor diz que no mundo nós teremos aflição, mas nós crê que um dia o Senhor vai nos buscar. E até o Senhor nos buscar, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar jejuando, nós vamos continuar orando e intercedendo. Porque o Senhor é que luta por nós, é o Senhor que vela pelos nossos filhos, é o Senhor que vela sobre a nossa casa, é o Senhor que está nos nossos empregos, é o Senhor que guarda o nosso deitar e o nosso levantar, é o Senhor que visita os hospitais quando nós oramos e manda anjos lá para curar, é o Senhor que fecha covas, irmãos, é o nosso Deus, e nós somos um povo do exército do Senhor, que o inimigo pode se levantar, mas o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, é Ele que nos reveste.
Olhe pelos olhos da fé nessa noite, o Senhor te revestindo da armadura. Olhe com os olhos da fé nessa noite e peça ao Senhor para te ensinar a usar cada armadura. Pede o Senhor nessa noite para blindar os seus pensamentos com o capacete da salvação. Peço o Senhor nessa noite para calçar os teus pés do evangelho, da preparação da paz. E peço, Senhor, ousadia para você sair lá fora evangelizando, ganhar almas para o reino. Jesus está voltando e Ele vai cobrar de nós as oportunidades que nós perdemos de ganhar as pessoas para o reino. Peça ao Senhor nesta noite que te revista com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com a espada do Espírito Santo. Peça nessa noite para o Senhor te visitar à madrugada e dizer para você o que Ele quer que você tome a posição. Peça revestimento do alto para que nós possamos marchar rumo ao céu. Peço o Senhor ousadia para nós possamos ganhar a nossa parentela para o Senhor. Peça, irmãos, porque nós estamos nos últimos dias. O Senhor está à porta, e lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, vamos continuar pedindo o dom do discernimento para que nós não vamos ser enganados, porque hoje tem um espírito de engano sobre a terra. Mas vamos pedir o Senhor para nos dar sabedoria e discernimento, para que nós não venhamos cair nas falácias de Satanás. Porque muitos irmãos levantam para enganar o povo, mas nós temos que estar firme aqui, na palavra. Lê a palavra, vigia. Essa palavra aqui é a resposta que nós temos. Nós só podemos ter o dom do discernimento quando nós mergulhamos e alimentamos desse pão aqui, Porque assim como nós alimentamos o nosso corpo, esse aqui é o nosso alimento para o nosso espírito. Nós devemos alimentar todos os dias o nosso espírito, para que nós possamos estar firme na presença do Senhor. Para quando vir os dias maus, nós possamos estar com essa palavra cravada no nosso coração. Nós temos que ter essa palavra aqui dentro, porque nós não sabemos até que dia nós vamos ter ela. E essa palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, tem que estar cravado no nosso coração. Elas têm que estar aqui no nosso coração. E assim nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor. Nós temos sim que jejuar para que nós sejamos fortalecidos, para quebrar essa carne que muitas das vezes não quer orar, não quer levantar, não quer ler a palavra. Nós temos que ser fortalecidos no espírito. O Senhor tem chamado nós muitas das vezes. Nós temos que ser luz e sal dessa terra. Nós temos que jorrar água de vida, como foi falado aqui neste altar. Nós temos que estar preparados. Então, esse é o nosso alimento diário. Hoje, esse alimento aqui está sendo mais importante do que o nosso alimento físico. Nós temos que ter essa palavra cravada no nosso coração. E temos que pedir ao Senhor sabedoria. Nós estamos neste mês estudando o livro de Provérbios. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria que vem do alto. Nós temos que pedir ao Senhor direcionamento em todas as coisas que nós vamos fazer.
E nós somos um exército que estamos guerreando em nome de Jesus. E o Senhor tem levantado essa igreja para guerrear. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil, muitas das vezes, nós vemos algumas cadeiras vazias, mas nós vamos ser cada dia revestidos pelo poder do Senhor, para nós sairmos lá fora e evangelizar, para que o Senhor nos liberte de toda timidez, para que o Senhor nos dê ousadia, para que o Senhor nos capacita, porque não é com o nosso esforço, irmãos, mas é com pela graça do Senhor. Nós, Jesus, nós não ganhamos ninguém pelo nosso esforço e nem pela nossa capacidade, mas é o Espírito Santo que nos capacita, porque nós temos que entender que nós somos só um instrumento do Senhor. Só um instrumento do Senhor para Ele usar. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que diminua eu e que o Senhor cresça nas nossas vidas. Porque nós estamos aqui para declarar para este mundo que o Senhor é Deus. Amém? Essa palavra que eu gostaria de trazer nesta noite. Vamos colocar de pé. Vamos clamar nesta noite. Vamos clamar, o Senhor está esperando o nosso clamor nesta noite, para que o Senhor venha olhar por nós nesta noite, que nós venhamos chamar a atenção do nosso Pai nesta noite. Vamos clamar pela nossa família, vamos clamar pela nossa igreja, né, irmãos? Vamos clamar por aqueles que se encontram fracos, que o Senhor venha fortalecer, porque nós temos que orar pelos nossos irmãos, né? Porque muitas das vezes, não sei por que não pôde vir, ou muitas das vezes tem a sua dificuldade, mas nós, como igreja, vamos clamar por eles, vamos orar, vamos levantar um clamor nessa noite. Senhor Jesus, Pai, nesta noite nós estamos aqui para te bendizer e agradecer. Pai, nesta noite, Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer e te exaltar. Pai, como aquele cego, Jesus de Jericó clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Nessa noite também nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de nós como igreja. Senhor, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Pai, nós te clamamos, Senhor, nesta noite. Senhor, que nesta noite o Senhor venha olhar por nós. Pai, abençoa, Jesus, as nossas vidas. Visita, Senhor, cada um aqui nesta noite. Visita, Senhor, cada coração. Pai, Tu és o Deus que restaura os corações. Senhor, é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Senhor, renova nós espiritualmente, cada um de nós nesta noite, ó Pai. Senhor, visita, Senhor, os Teus filhos nesta noite. O Senhor conhece o coração de cada um. Senhor, traz paz, traz renovo, traz alegria, Pai, no coração dos teus filhos, Jesus. Traz esperança, Pai. Senhor Jesus, aquilo, Jesus, que cada um tem colocado diante do Senhor, atende o clamor dos teus filhos nesta noite. Atende, Senhor, o clamor de cada um que está nesta noite, Jesus, te apresentando a Ti nesta noite. Pai, nós clamamos, Jesus, nesta noite. Renova, Senhor, a Tua igreja. Renova, Jesus amado. Fortalece a Tua igreja, Pai. Lança por terra, Jesus, toda a fortaleza maligna que tem levantado, Senhor, para paralisar o Teu povo. Mas que nessa noite, Pai, nós te apresentamos
apresentamos, Senhor, cada um diante do Senhor. Derrama, Senhor, nesta noite a tua graça sobre cada um. Derrama nesta noite o teu Espírito Santo, ó Pai. Que cada um nesta noite venha ser visitado, Senhor. Que o Senhor visita, Senhor, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Que haja cura, Senhor Jesus. Que haja libertação, que todo espírito de depressão seja lançado por terra. Traz paz, traz alegria, traz renovo, Senhor, sobre o teu povo. Traz a paz que excede todo entendimento. Visita a mente do teu povo, ó Pai. Senhor Jesus, que todo pensamento que não te agrada, que o Senhor repreende, Pai. Visita a mente do teu povo. Que haja libertação sobre aquelas vidas que precisa, Pai. Que haja libertação, Senhor Jesus amado. Mas que nesta noite, Pai, seja uma noite de libertação. Seja uma noite de cura. Seja uma noite de renovo. E seja uma noite, Pai, de restauração sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.